Olá, esse é um tutorial da aula de Programação 2. Iremos falar um pouco sobre a biblioteca SDL, especificamente sobre escala e translação de imagem. Para falarmos sobre escala e translação, devemos falar um pouco sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é um plano de duas dimensões representado pela coordenada x na horizontal e y na vertical. Esse plano nos ajuda e nos facilita a representar uma imagem na tela, ou em um plano, porque a posição inicial da imagem vai depender de duas coordenadas, uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical. No plano cartesiano, o nosso eixo de referência é o ponto 0, 0, e ele está centrado no meio da imagem. Mas quando nós trabalhamos com uma tela gráfica, o eixo cartesiano ele muda o seu eixo de referência para o canto superior esquerdo. Nós só temos valores crescentes agora e não temos valores negativos. E cada posição da imagem ela depende de duas coordenadas. Temos aqui alguns exemplos. Temos a coordenada 0, 0, 99 e 0. O que significa? O primeiro valor representa a coordenada horizontal e o segundo valor representa a coordenada vertical. O segundo valor de ambas é o mesmo, logo elas não mudam sua posição vertical, somente a sua posição horizontal. E assim para os outros exemplos. Temos um que muda apenas a posição vertical e um que muda tanto vertical e horizontal, e temos os intermediários que mudam as duas. Bom, a ideia de translação é mudar a posição da imagem no eixo x e no eixo y. Tecnicamente é você pegar a posição em x e acrescentar um dx e a posição em y e acrescentar um dy. Isso faz você transladar a imagem na sua tela ou no seu eixo cartesiano. Então a posição final, ou a nova posição da imagem, será igual à posição inicial mais um valor dx. Temos o exemplo da figura, onde eu mudo essa casinha na posição x e na posição y. E no final ela se movimentou na diagonal, certo? Então, para se movimentar uma imagem, você tem que mexer tanto na posição x quanto na posição y, mas no final será como se ela tivesse movimentado na diagonal. Caso você queira que ela se movimente apenas na horizontal, você deve mudar apenas o dx e manter o dy constante. Já o fator de escala é você pegar um valor unitário da sua imagem e aplicar um fator multiplicador. Caso você queira aumentar o tamanho da sua imagem, você multiplica a posição inicial por um fator multiplicador acima de 1. Caso você queira diminuir a sua imagem, você pega a sua posição inicial e multiplica pelo fator multiplicador abaixo de 1 e maior do que 0. Certo? Escala é apenas uma multiplicação, tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Então, se eu quiser aumentar a imagem apenas em x, eu multiplico apenas na posição x e deixo um y constante, certo? Aqui temos imagens que tiveram a sua posição transladado e o seu fator de escala também alteradas. Bom, estou usando aqui o CodeBlocks e essa aqui é uma aplicação padrão utilizando a linguagem C. Então vamos começar a trabalhar agora com a biblioteca SDL. A biblioteca SDL já foi instalada, então nós só precisamos dar um include sdl.h e assim importamos a biblioteca SDL. Agora vamos colocar nossos parâmetros para renderizar e desenhar uma janela na tela. Bom, o comando é sdl underline window e o outro de renderizar é sdl underline. Bom, esses são os comandos para renderizar uma imagem na tela. Agora vamos colocar a nossa janela na tela. Bom, o comando para desenhar uma janela na tela, eu vou colar aqui para ficar mais fácil. Ele é window igual sdl underline create window. E aqui nós colocamos o nome da janela, a posição inicial da janela em x
é em Y. E esses são fatores de escala. Qual que vai ser o tamanho da janela no total? 600 em X e 400 em Y. E aqui é um comando para encerrar. Após colocar o comando para desenhar a janela na tela, precisamos renderizar, pintar e apresentar a janela. Colei aqui os comandos para facilitar um pouco. Então, renderizamos a imagem, colocamos a cor nela, a cor interna, e renderizamos ela na tela. Então, vamos dar um build run para ver o que acontece. E aqui está a nossa janela. Bom, vamos agora colocar uma imagem na tela. Essas duas linhas, ela apresenta a posição e a escala da imagem e também apresenta a renderização. Esses dois valores são a posição inicial da imagem. No caso, ela vai estar na posição 100 horizontal e 100 vertical. Os dois segundos comandos são os fatores de escala. Em X ela vai ter 100, em Y ela vai ter 100, certo? Vamos dar um build run. Aqui está a nossa janela, 600 por 400 e a nossa imagem na posição 100 e 100, com fator de escala de 100, certo? Se eu alterar aqui para 0 e 0, a nossa imagem vai alterar sua posição inicial, mas vai manter os mesmos padrões de escala, certo? Ela mantém-se na mesma posição. Vou dar um build run. A nossa imagem mudou de posição, mas mantém os mesmos parâmetros de escala. Vou mudar a posição somente em X e vou mudar a proporção para 200 agora. E agora a nossa imagem vou dar um build run. A nossa imagem mudou a posição em X e também mudou a proporção em X, certo? Caso eu queira colocar outra imagem, vou copiar o mesmo código, mas vou mudar aqui para S, aqui para S. E eu quero que ela seja desenhada na posição 50, 200 e ela tem um tamanho de 100. Vamos dar um build run. E agora eu tenho duas imagens na tela, em suas posições iniciais e com seus parâmetros de escala.